Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema. Já aí no papel que você recebeu tem toda a explicação da campanha, sabe? Não deixa, né, lá na gaveta, jogado. Leia, leva para casa, tire alguns minutinhos, leia. Hoje eu quero caminhar aqui algumas linhas de pensamento. Primeiro delas que nós vamos abordar é que Esdras ele vai até um rio que chamava Ahava. E segundo alguns estudiosos, né, ouvindo ali falar, Ahava significa resistência. Resistência. E eu parei para pensar um pouco sobre isso, que nós vivemos numa grande batalha espiritual. Sabe, irmãos, eu tenho falado algumas coisas e vale a pena repetir aqui para os irmãos. Uma delas é que nem tudo é da vontade de Deus, mas tudo coopera para a vontade de Deus. Amém? Nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque estamos nessa jornada do ano de 2025. Para um pouco e pensa em 2024, o ano que passou. Será que todas as coisas que aconteceram, tudo ali, será que aconteceu foi da vontade de Deus? Vou falar um pouco da minha vida, né? No ano passado, no início do ano, estávamos cheios de sonhos, profetizando, declarando tantas coisas. Chegou o mês de fevereiro, dia 15, aniversário do meu filho Samuel, 2 aninhos, recebi a família da Sara, né, nossa família de São Paulo, fizemos uma festinha lá em casa, dia 15, cantamos parabéns, dia 16 cedinho, me despedi deles, né, eles estavam voltando para São Paulo, para São José dos Campos, saí de casa, vim para a igreja trabalhar na parte da manhã, atendi pastores, fiz alguns atendimentos aqui na igreja, saí daqui 12:30, 1h, para correndo lá, pegar o Samuelzinho, levar para a escola, e quando eu retorno, depois de 1h em casa, eu só chego na cozinha e falo para a Sara assim, Sara, estou com uma dor de cabeça, e a coisa mais difícil do mundo é eu ter dor de cabeça, eu normalmente não tenho, uma dor de cabeça. A partir daquele momento, uma série de convulsões, corre comigo para o hospital, chega lá já em coma, desacordado, correram comigo para o CTI, me entubaram, há vários dias ali entubado. E no dia que eu cheguei no médico, depois, né, que saí do hospital, passou toda essa fase, cheguei no médico, caminhando, entrei no consultório, o médico olhou para mim, né, e falou assim, você não é o mesmo homem que entrou no hospital naquele dia, né, você estava à beira da morte. Foi por um triz que nós não abrimos sua cabeça. Você está entrando aqui no consultório, caminhando, falando, sem nada. Você não é a mesma pessoa. Ou seja, Deus nos sustentou. Amém? Por que eu digo isso? Porque quem imaginaria, a Sara imaginaria, eu imaginaria, a igreja imaginaria, tudo isso que nós passamos, que eu passei? Lá no início de janeiro, imaginaria? Não. Agora, isso que aconteceu é da vontade de Deus? Claro que não. Enfermidade nunca foi e nunca será da vontade de Deus. A enfermidade é uma consequência do próprio pecado da humanidade. Às vezes não é um pecado pessoal, mas o pecado da humanidade. Um mundo tomado pela poluição, um mundo tomado, né, o ar cada vez mais poluído. Enfim, tudo que nós fazemos, tudo isso gera enfermidades. Então não é da vontade de Deus a enfermidade, não é da vontade de Deus a miséria, não é da vontade de Deus a morte, nada disso. Veio por causa do pecado. Mas nós passamos por isso, neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, amém? Jesus disse, não se preocupa, porque eu já venci este mundo, eu já escrevi essa história, mesmo que você venha passar por aflições, essas aflições não são da vontade de Deus, mas Deus vai fazer algo para que cada uma dessas aflições, ou momentos difíceis, que não são da vontade de Deus, mas vão cooperar para a vontade de Deus. De alguma forma, saí disto e hoje sou um Samuel diferente. Muitas coisas mudaram, muitas prioridades mudaram. Eu vejo a vida de uma forma diferente, valorizo muito mais coisas que antes tinha se tornado normal. Me tornei diferente. Por quê?
Porque nem tudo é da vontade de Deus, mas Deus vai dar um jeito para cooperar para que a vontade dele se cumpra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, irmãos, nós não podemos ignorar que estamos diante de uma batalha espiritual. Falei aqui sexta-feira, quem esteve aqui na sexta-feira, tinha pouquinha gente, foi um culto tão maravilhoso, fizemos aqui uma batalha espiritual. Eu falei, gente, claro que nem tudo é o diabo. A gente não pode pegar e querer colocar a culpa no diabo em tudo. Falar, olha, é o diabo, essa goteira é do diabo. Ei, nem tudo. Mas nós não podemos também ser irresponsáveis em dizer que não existe um mundo espiritual, que não existem forças malignas atuando. Não é nem lá e nem cá, nem lá aonde tudo é o diabo e nem aqui, aonde o diabo não existe. Entenda, estamos diante de uma batalha espiritual. E Rio Ahava nos fala sobre resistência. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Então pode vir tempos difíceis, pode até o inimigo tentar se levantar, mas nós não seremos atingidos, nós vamos resistir com todas as nossas forças, e o diabo cairá por terra, ele vai fugir, porque em nós se encontra o general, aquele que é o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus! Irmãos, mas entenda, sujeitai-vos, se submeta, esteja debaixo de Deus, daquilo que Deus está falando, da direção de Deus, do Espírito Santo, e resista às forças malignas, ao diabo. Resistência. Jornada feliz é quando nós enxergamos dessa forma e vamos vencer cada um dos desafios que este ano trará, resistindo a toda investida maligna, com a proteção de Deus em nossas vidas, na nossa família e nos nossos bens. Mas para isso precisamos, primeiro, sujeitar-nos a Deus, estarmos entregues à vontade de Deus. E aqui, irmãos, eu quero agora ir para águas mais profundas com você, porque a Bíblia é muito clara dizendo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Mas, infelizmente, também a mesma Bíblia diz que existem pessoas que fazem o inverso. Resistem ao Espírito Santo e acabam fazendo aquilo que é a vontade do diabo. Pastor, tem isso? Abra comigo Atos capítulo 7, versos 51. Atos 7, 51. Diz assim a palavra de Deus: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha que coisa. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês estão resistindo, não ao diabo, mas resistindo a quem? Ao próprio Deus, ao Espírito Santo. Assim como fizeram também os vossos pais, também os fazeis. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, muito dura, e que nós precisamos analisar a nossa vida nesse início de ano. Se queremos ter uma jornada feliz, precisamos colocar as coisas no lugar certo, nos sujeitarmos à vontade de Deus e resistir ao diabo, e não o inverso, resistir ao Espírito Santo e nos rendermos à vontade da carne. Pastor, mas como que é isso? O próprio texto já fala como que as pessoas acabam resistindo ao Espírito Santo. Primeira forma, homens de dura cerviz. Sabe, esse osso que nós temos aqui é a nossa coluna, né, a cervical. Então, quando fala sobre homens de dura cerviz, fala sobre este osso, essa nossa coluna aqui, aonde a pessoa está aqui endurecido. O que ele está querendo dizer?
pessoas que não conseguem se curvar, pessoas que não se dobram, pessoas que não se humilham diante de Deus, pessoas que são arrogantes, pessoas que são soberbas, pessoas que são orgulhosas, acham que podem tudo pela força do seu braço, pelo seu conhecimento, por um título que carrega na parede, um diploma, ou um sobrenome, ou talvez um pouquinho mais de dinheiro ali guardado, algumas propriedades. Acha que não precisa de Deus, que pode todas as coisas por si próprio. Homens de dura cerviz, que está resistindo ao que Deus está falando, resistindo ao Espírito Santo. Então, se queremos viver uma jornada feliz, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ver se nós não estamos com o nosso coração endurecido, mas se nós estamos com o coração quebrantados, ouvindo a voz de Deus, submissos ao Espírito Santo. Sujeitai-vos a Deus, se submeta a Deus, à vontade dEle. Ele continua falando sobre aqueles que estão rejeitando o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo. Homens de dura cerviz, ou seja, que são orgulhosos, que não se curvam. Segundo, incircuncisos de coração e de ouvidos. O que significa incircunciso? Circuncisão fala sobre aliança, aliança que havia entre o homem e Deus. Aqui fala sobre essa incircuncisão de coração, ou pessoas que não estão em aliança de coração e de ouvido. Aquele que resiste ao Espírito Santo é aquele que não vive debaixo de uma aliança, tanto no coração como no ouvir. Como assim, pastor? Irmãos, nós temos uma aliança primeiramente com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, vivemos esta nova aliança, mas também temos uma aliança como igreja, como irmãos, como família. E quando você está incircunciso de coração, são aquelas pessoas que não querem se submeter a esta aliança. No culto da virada, nós apresentamos aqui uma boa parte da liderança 2025 da nossa igreja. E uma das palavras que eu falei para esta igreja, falei, gente, esses irmãos estão diante de um desafio, estão diante de um ano de trabalho, e o que eles precisam é de apoio. Eles precisam de mais pessoas que digam assim, olha, eu estou aqui pronto para ajudar. Eu estou aqui pronto para ajudar no grupo de jovens, estou aqui pronto para ajudar com as mulheres, com os homens, no diaconato, na recepção, no welcome, na mídia, na escola, no departamento infantil. Irmãos, nós temos uma aliança. Nós não estamos aqui apenas para sentar numa poltrona e assistir um culto e sair daqui dizendo, ai, que culto maravilhoso, como Deus falou comigo. Ei, nós estamos aqui porque nós temos um propósito, nós temos uma cidade para alcançar e ganhar para Jesus. São milhares e milhares de vidas que precisam ouvir falar de Jesus, precisam ser cuidadas. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de mais células, precisamos de mais casas, precisamos de mais líderes, precisamos de pessoas que digam, eu faço parte dessa aliança, conta comigo, estou pronto para servir, porque nós temos uma aliança. Sabe, irmãos, eu falei no culto da virada e repito hoje, eu queria que você imaginasse o seguinte: se toda a nossa igreja, se todos os irmãos que aqui participam da nossa igreja, se todos fossem exatamente como você, nesta postura de serviço na casa de Deus, se todos fossem exatamente igual a você, será que a igreja estaria muito melhor ou muito pior? Se todos servissem da mesma forma que você serve na casa de Deus. Porque, irmãos, sentar na poltrona e assistir o culto, isso é maravilhoso.
Estou falando com a igreja. Lógico que os nossos irmãos que nos visitam, você que está vindo há pouco tempo, é um prazer, estamos aqui para te servir. Mas se você já é membro dessa igreja, você está aqui há anos, aqui como membro nesta igreja, já faz parte, faz parte desta aliança. Imagina, se todos quisessem apenas sentar na poltrona e assistir um culto, quem é que estaria cuidando das nossas crianças para você aqui assistir? Quem que estaria ali naquela recepção? Quem estaria aqui tocando? Quem estaria ali cuidando do som? Quem estaria lá fora dando as boas-vindas? Quem estaria servindo como diácono? Se todo mundo fosse apenas sentar e assistir um culto, não existiria igreja. Então, irmãos, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, em nome de Jesus, para de resistir ao Senhor, resistir ao Espírito Santo. Ele está te chamando. Ele está te chamando para servir, para estar em aliança, para pregar o Evangelho, para cumprir a nossa parte, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos cumprir a nossa parte da aliança. Então, incircuncisos de coração, sem aliança no seu coração, incircuncisos de ouvidos, sem aliança no ouvir. Quantas e quantas vezes nós chegamos neste altar e pregamos e falamos e chamamos: olha, gente, vamos começar aqui um novo projeto, vamos fazer isso, vamos fazer a leitura da Bíblia, vamos vir para a escola bíblica, enfim, colocamos aqui, agora mesmo colocamos, olha, semana profética, venha, participe. Só que existem pessoas que estão incircuncisas no ouvido, sem aliança no ouvido, porque diz assim: nada disso me interessa. Para mim está bom demais, eu venho aqui domingo, quando der, eu venho no domingo, assisto o culto. Não tem aliança nem no ouvir, não consegue ouvir. Irmãos, estamos iniciando um ano, vamos fazer diferente. Vamos entrar numa aliança. Para de resistir ao Espírito Santo. A nossa missão é resistir ao diabo, mas ao Espírito Santo precisamos nos sujeitar, precisamos nos entregar, dizendo: eis-me aqui, use-me a mim. Amém, irmãos? Olha, ainda mais, eu falei que ia ser duro, né? Mais uma característica daquele que resiste ao Espírito Santo: fizeram assim como fizeram os vossos pais, também estão fazendo. Irmãos, isso aqui é muito duro, muito forte. Por quê? Porque muitos vêm vivendo de um ciclo. Lá os seus pais, seus avós, vêm ali vivendo debaixo de maldições, talvez de separação, de divórcio, talvez de vícios, de bebidas, de álcool, de jogos, ou até mesmo enfermidades. Ou seja, vem vindo de geração em geração coisas ruins, maldições. Assim como vossos pais fizeram, você também está fazendo, você está vivendo as mesmas coisas. Mas sabe o que Deus nos chama? Parar de resistir ao Espírito Santo, no sentido de falar assim: Deus, a partir de hoje, essa sequência de maldições que talvez venha alcançando as minhas gerações, a partir de hoje eu tomo uma posição diante de Deus, está quebrado. A minha vida, a minha família e as gerações que virão após mim farão diferente, vão servir a Deus, serão homens e mulheres tementes ao Senhor Deus, em aliança com Deus. Mas parte de você parar de resistir ao Espírito Santo e tomar uma decisão, uma postura. Irmãos, como que as pessoas resistem ao Espírito Santo? Primeiro, da forma, resistindo, como eu já dei aqui no início uma pequena palavra, resistindo ao chamado de Deus. Deus nos chama para a oração, Deus nos chama para conhecermos mais da sua palavra, Deus nos chama para servir ao próximo, Deus nos chama a estarmos trabalhando na casa do Senhor.
Então para de resistir ao chamado de Deus. Venha participar, se coloque à disposição, participe de umas nossas células. Para de resistir ao chamado de Deus para a sua vida. Todos têm um propósito, todos têm um chamado. Lembra de Jonas? Jonas recebeu um direcionamento, uma missão, só que ele não quis cumprir. Foi para uma direção totalmente oposta, entrou num barco e foi em direção oposta. Só que aí veio tempestades, quase a morte, quase a perda de tudo que havia naquele barco. Sabe por quê? Porque quem resiste ao Espírito Santo, quem resiste ao seu chamado, vai ficar vivendo de tempestade em tempestade. Talvez você olhe para a sua vida e fale: meu Deus, tanto problema, tanta tempestade. Analisa hoje. Será que não tem sido um Jonas fugindo do seu chamado? Porque quem foge do seu chamado vai em rumo às tempestades dessa vida. E eu vou até mais além. Não só Jonas viveu essa tempestade em alto mar, mas todos que estavam naquele barco. Cuidado para não estar no mesmo barco de Jonas. Não navegue nas águas desta vida no mesmo barco onde se encontra Jonas. Não fique perto de pessoas que estão se rebelando. Não fique perto de pessoas que estão se opondo ao chamado. Você foi chamado para influenciar, mas não andar juntos, porque é impossível caminhar juntos em direções opostas. Se estão caminhando juntos, porque você está caminhando na mesma direção. Então não aceite Jonas no teu barco. Viva o chamado de Deus. Para de resistir ao chamado de Deus. Como podemos resistir a isso, ao Espírito Santo? Olha só, ainda neste Isaías 48:4, deixa eu dar alguns versículos. Isaías 48:4. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Este que está fugindo do seu chamado, está dessa forma, né? Sua cerviz como um tendão de ferro e a testa de bronze, resistindo ao chamado de Deus. Uma outra forma de resistir ao Espírito Santo, João capítulo 10, verso 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Claro que todos nós somos ovelhas do bom pastor que é Cristo, que é Jesus. Mas aqui na terra, você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, onde Deus colocou um pastor. E este pastor tem a responsabilidade de falar, de trazer uma direção, de trazer ensinamentos. Será que você, como ovelha, tem ouvido a voz do pastor? Será? Irmãos, lá em Hebreus, coloca para mim Hebreus 13:17, diz assim: obedecei aos vossos guias, seus líderes, seus pastores, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso então com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui traz uma palavra sobre liderança. E nós temos aqui mais de 13 ministérios. Temos liderança no departamento infantil, liderança na escola, liderança no diaconato, líderes em todas as áreas, no café, na cantina. Será que esses líderes estão gemendo porque as ovelhas não estão ouvindo a voz?
A gente vem aqui no altar e fala: precisamos de mais apoio, precisamos de mais pessoas ajudando, precisamos de mais voluntários. E as pessoas estão ali se desdobrando para que a obra de Deus não para. Pessoas estão ali se desdobrando, fazendo de tudo e trabalhando por muitas pessoas, né? Como se fosse ali, trabalhando por 5, por 10, porque está voltando pessoas, gemendo. Ouça a voz, não resista. Ouça a voz do seu pastor. Será, irmãos, que você tem ouvido a voz do pastor? Será que você tem ouvido aquilo que nós estamos aqui falando? Olha, acabei de te entregar aqui um material, jornada feliz, pedido de oração. Será que você simplesmente pega isso aqui e joga numa gaveta, joga no primeiro lixo que você encontra e fala: estou nem aí para isso aqui não? Pessoas que não estão ouvindo a voz do pastor, resistindo àquilo que o Espírito Santo está falando. Qual a voz que você tem ouvido? Qual o pastor que tem pastoreado a sua vida? Porque alguns, além de não ouvir a voz do seu pastor que está aqui neste altar, velando por vossa alma, o qual eu, como pastor, vou prestar conta. Um dia eu vou me apresentar diante de Jesus e Ele vai me perguntar: e aí, como que você cuidou dessas ovelhas? Então há uma responsabilidade sobre nós, mas também uma responsabilidade sobre você de ouvir esta voz. Ah, pastor, eu gosto de ouvir, sabe o que é? Os pastores da internet, que lá é bom demais. Não tem problema, pode até ouvir uma mensagem ou outra, mas deixa eu deixar uma coisa bem clara: eles não são os teus pastores. Se você ficar doente, eles não vão te visitar. Se você estiver passando por alguma luta, eles não vão estar orando por você. O teu pastor é aquele que está neste altar. Então tem gente que valoriza muito mais esses pastores de internet do que o seu próprio pastor aqui na igreja. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou falando aqui debaixo, sabe, desta graça de Deus, dessa unção de Deus, de alerta, para que você aprenda e tenha uma jornada feliz. Para de ouvir esses pastores, ou são pseudos pastores, porque tem alguns lá que vêm só falando mal de igreja, só falando mal de pastor, colocando tudo que é defeito das igrejas, querendo dispor e querendo ser ali. Ei, para de ouvir essas vozes. Você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem uma aliança. Receba a direção deste altar, em nome de Jesus. Se você quer ter uma jornada feliz, para de resistir ao Espírito Santo e seja ovelha. Se submeta ao pastor, que é Jesus, e também à liderança da igreja. Resistindo em deixar Deus, sabe fazer o quê? Mudar a sua vida. Sim, se queremos ter uma jornada feliz, precisamos nos submeter a Deus e rejeitar e estar ali não aceitando, né, a ação do diabo, mas precisamos deixar que o Espírito Santo mude a nossa vida. Então, irmãos, se submeta àquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que Ele está te mostrando. Quem peca precisa buscar uma vida de santidade. Quem vive uma vida cheia de palavras mentirosas na boca, precisa começar a falar a verdade. Se fazia coisas erradas, se comprava coisas e não pagava, tem que se tornar agora essa pessoa que é justa, que cumpre com suas responsabilidades. Você é alguém que está debaixo e carrega esta aliança. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. Para de mentir, para de fazer fofoca, para de murmurar. Viva uma vida transformada pelo Espírito Santo. Para de resistir ao que o Espírito Santo tem te falado. Voltando para o rio Ahava, resistência ao diabo, mas sujeitando-se a Deus. E não o contrário, resistindo ao Espírito Santo que quer mudar a tua vida. E cada vez deixando mais a sua vida de acordo com o diabo e a carne tem colocado. E por último, eu quero aqui estar encerrando.
O pessoal que se quiser até do louvor está subindo para a gente fechar. Por último, resistindo em dar o seu coração a Deus. Coloca para mim, por favor, Provérbios capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quem aqui quer ter uma jornada feliz? Deixa eu ver. Então, pare de resistir e entregue o seu coração a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Até quando você vai ficar resistindo àquilo que Deus tem te mostrado e tem te chamado?